Neste vídeo, exploraremos o significado e a importância da análise pericial. Muitos subestimam a complexidade desse processo, mas é essencial compreender sua relevância, especialmente em questões de insalubridade e periculosidade. Vamos desmistificar conceitos e destacar a necessidade de uma abordagem pericial adequada para uma tomada de decisão justa e precisa. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. O que é, e para que serve a análise pericial? Muitos, incluindo alguns peritos, imaginam que o enquadramento pericial é realizado pelo simples cotejo da capitulação legal com a atividade fática. Lamentavelmente, quem pensa assim, desconhece a análise pericial necessária no enquadramento, seja de insalubridade, seja de periculosidade. Mais lamentável ainda é ver que os próprios operadores do direito, especialmente juízes, querem transformar a insalubridade e periculosidade em institutos autoaplicáveis, transformando a análise pericial em algo supérfluo. Gosto sempre de fazer analogias para transformar aqueles que estou ensinando em seres empáticos. A doutrina americana distingue duas espécies de normas quanto à aplicabilidade: as normas autoexecutáveis e as normas não autoexecutáveis. As normas autoexecutáveis são aquelas que podem ser aplicadas sem a necessidade de qualquer complementação, são normas completas, que se bastam. Por outro lado, as normas não autoexecutáveis dependem de complementação legislativa antes de serem aplicadas. São elas as normas incompletas, as normas programáticas e as normas de estruturação. Será existe alguma lei em nosso ordenamento jurídico seja integralmente autoexecutável? É exatamente por isso que existe o judiciário e os operadores do direito para sanarem dúvidas sobre a aplicação concreta à lei. Enquadrar insalubridade ou periculosidade sem uma profunda análise é o mesmo que julgar um processo sem ter conhecimento dos autos. A interpretação das normas em segurança e saúde no trabalho exige conhecimento técnico dos profissionais que a estão aplicando. Assim, é impossível que alguém leigo na área técnica consiga traduzir com exatidão aquilo que a lei pretende expressar. Pior ainda é quando o profissional técnico encarregado de realizar uma perícia, que deveria possuir tais conhecimentos, ou por ignorância, ou por dissimulação, opina contrariamente a tais princípios. A perícia judicial tanto exige a interpretação da legislação, que se assim não fosse, não haveria necessidade de nomeação de um profissional técnico para a realização de tais trabalhos. Se desnecessário fosse a ótica técnica, o próprio juízo, em audiência, supriria a perícia judicial. A análise pericial é o elemento que dá sustentabilidade ao laudo pericial. Sem a devida análise pericial, o laudo é frágil, inconsistente e irrefutável, tornando o perito bastante vulnerável ao tentar justificar seu trabalho. Vamos apresentar alguns casos clássicos. Como enquadrar uma atividade como perigosa por inflamáveis sem a demonstração de que tais inflamáveis poderiam se incendiar? Imaginem uma loja de tintas, a qual possui centenas de latas de inflamáveis, num minúsculo espaço. Afirmar que quem trabalha em tal local está exposto ao perigo é muito fácil. Difícil é provar que tal condição é perigosa. Simplesmente encontrar uma atividade e área de risco que sejam idênticas ao caso periciado não é tarefa árdua. Agora, demonstrar que existe perigo na atividade realizada é outra história. As análises de risco tradicionais prestam-se muito bem a tal comprovação. E mais importante que demonstrar a existência do perigo, é verificar a existência das medidas de proteção. Ainda com relação aos inflamáveis, e delimitando o exemplo para os inflamáveis líquidos, é preciso saber como um líquido inflamável se transforma em princípio de incêndio. Normalmente um líquido inflamável se encontra em vasilhame ou tanque, quando então tal recipiente precisa apresentar um vazamento ou romper sua estrutura para que então o líquido inflamável esteja em contato com a atmosfera. É preciso lembrar que um líquido inflamável contido num recipiente fechado e lacrado jamais incendiará pela falta de comburente, oxigênio. Vencida a primeira etapa e, estando o líquido inflamável em contato com o ar, a próxima etapa a vencer é que o líquido se vaporize e se transforme em vapor, eis que o líquido não pega fogo. E para que o líquido se vaporize, tal somente acontecerá quando este estiver a temperatura superior ao ponto de fulgor. Abaixo do ponto de fulgor, um líquido inflamável não apresenta qualquer risco.
O próximo passo é que este vapor de líquido inflamável se misture com o ar, aproveitando o oxigênio deste, para formar uma mistura perfeita. Diga-se de passagem que não é qualquer proporção entre combustível e comburente que entra em ignição, mas tão somente aquela que esteja entre o limite inferior de explosividade e o limite superior de explosividade. Abaixo do limite inferior temos uma mistura pobre, acima do limite superior temos uma mistura rica. Tanto a mistura pobre quanto a mistura rica não pegam fogo. Assim, uma mistura explosiva tem proporções estequiométricas de combustível e comburente. O último passo é colocar a fonte de ignição com a mistura explosiva. Não é qualquer fonte de ignição que é capaz de iniciar o fogo. Grande parte das fontes de ignição não possui energia suficiente para tal. É como jogar um palito de fósforo acesso num recipiente contendo gasolina. Este não pegará fogo por falta de energia do palito acesso. Para que se inicie o processo de ignição do combustível, a fonte de ignição precisa ter energia suficiente, segundo a energia mínima de ignição do inflamável. Outros equipamentos também são importantes, a exemplo de alarmes, detectores de fumaça ou calor, etc. Outras importantes medidas de proteção contra incêndios são as brigadas voluntárias, manutenção de bombeiros civis e treinamentos diversos. Finalmente, se todos os equipamentos de combate a incêndio falharem na contenção do princípio de incêndio, ainda temos os bombeiros militares, que, se forem acionados a tempo, conseguirão facilmente conter o que não mais seria um princípio de incêndio. Assim, vemos que não é fácil ocorrer um incêndio. Veja quantas barreiras devem ser vencidas para que ocorra o fogo. É por esta questão que não se vê falar em incêndios em postos de gasolina. A principal barreira é constituída pela ventilação natural que dilui os vapores inflamáveis, impedindo a formação de mistura explosiva. Desta forma fica claro que numa perícia de periculosidade por inflamáveis inúmeros pontos devem ser analisados, antes de emitir uma opinião com base em mero palpite, desprovida de amparo técnico. Gostaríamos de falar desta mesma análise para outros tipos de periculosidade, mesmo para insalubridade, mas seria impossível dado o tamanho de nossa coluna. Mas quem sabe numa próxima oportunidade, poderemos aprofundar a questão da tão necessária análise pericial em outras situações.